Estamos de volta com o programa de carrinho e a gente costuma dizer aqui no futebol brasileiro que treinador é um herói. Ainda mais quando não é da Série A do Brasileirão, quando não tem grandes salários, porque aí ainda tem a questão da multa contratual. Mas treinador, técnico de time do interior, de time que vem de baixo, olha, esse profissional a gente precisa tirar o chapéu, porque ele não tem o mesmo salário, mas tem a mesma pressão. E quando a gente vai entrevistar alguém que, além de ter essas características, foi herói simplesmente por ter vencido a maior luta de todas, a luta pela vida. É com muito prazer, é com muito carinho que a gente entrevista na semana de hoje, aqui no programa, o técnico de futebol, grande figura humana, vai falar sobre a sua carreira, sobre a sua saúde também, sobre assuntos do futebol. China Balbino, muito boa tarde. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando no programa de carrinho, falar um pouco sobre a profissão, né, treinador de futebol, falar sobre essa questão da vida. Eu acho que isso é muito importante. Sou um privilegiado por Deus ter me dado uma segunda oportunidade de vida, por ter passado por tudo isso, todas essas dificuldades, essas lutas, essa luta que teve, e realmente estar aqui de novo, podendo falar, podendo viver, podendo sorrir, podendo ter emoções novamente. E isso para mim é muito importante. Agradeço mais uma vez vocês pela oportunidade de poder estar participando desse grande programa. Sem dúvida nenhuma, China, teremos muitas histórias pela frente. O China agora é técnico do São Paulo de Rio Grande e a gente tem tanta coisa para conversar que a gente teria que ter 2 programas. Então a gente pensou o seguinte: agora, assim que terminar o programa de carrinho aqui na Rádio Taquara, você vai lá no canal de carrinho no YouTube, ouvintes, vão lá que teremos um trechinho especial, exclusivo, com o China detalhando sua carreira de jogador e de treinador. Conheça mais China Balbino, nosso entrevistado de hoje. E aqui a gente fica conversando. Ah, gente, para quem não achar o canal de carrinho no YouTube, Instagram do canal de carrinho, você encontra o link que leva para o YouTube. Combinado? China, com a vivência de clubes de interior que você tem, quais são as grandes dificuldades que se tem de trabalhar dentro de um ambiente como esse? Na questão da estrutura, na questão da estabilidade de não conseguir ter um time a longo prazo, na falta de apoio, disposição, de verba, em gramados, como que tu consegue trabalhar? Realmente é um desafio muito grande, né? Tu, tu trabalhar no interior muito pelas estruturas, certo? As questões estruturais, elas acabam te dando, né, um amadurecimento, porque a todo momento tu tem que ser flexível. Fora as cobranças, né, que tu tem que ter, realmente essa questão do longo prazo, tu não tem como tu fazer um trabalho a longo prazo muito pelas receitas que os clubes do interior têm. Então, tu trabalha um mês para tu preparar a tua equipe e tu colocar tuas ideias e tu entrar para dentro da competição e ainda tendo ajustes que fazer dentro da competição, para que a tua equipe consiga buscar o objetivo final, porque senão realmente tu acaba sendo pressionado, tu acaba sendo tendo teu cargo, né, sempre em alvo para ser dispensado
pelo fato desses planejamentos, né, que realmente acabam tornando com que essa dificuldade para nós dentro do interior ela se torne. Então, eu vejo que é muito disso. Óbvio que eu sempre falo que nós, como treinadores, quando nós entramos dentro de um trabalho, querendo ou não, tu tem a chave do clube na tua mão, né? É por isso que eu acho que os treinadores teriam que ser muito valorizados, porque quando valorizado o que eu digo na questão de respeito, na questão de realmente de estrutura, na questão realmente de implementar suas ideias, porque a partir do momento que uma direção, que um clube te contrata, é porque ele tem convicção que tu pode ser a pessoa certa, né, para conduzir aquele trabalho. E depois de 2 jogos, tu já não é mais a pessoa certa para conduzir. Então, isso, infelizmente, acaba gerando, né, sempre a questão emocional dentro do profissional, o desgaste emocional, né, porque tu é atingido a todo momento, mas eu vejo que as maiores dificuldades de tu realmente tu ser um treinador no interior é a parte estrutural, assim, e essa pressão, né, até porque os clubes também, tu vê, os caras, os diretores, presidentes são pressionados porque tem que dar um resultado, porque muitas vezes estão muito tempo sem ganhar um título, muitas vezes sem realmente ter um objetivo alcançado. Então isso se torna um grande desafio trabalhar como treinador no interior. E antes da gente entrar nos assuntos do futebol em si, vamos falar um pouco agora sobre o que aconteceu, que no início foi um sustão mesmo, mas que graças a Deus tu se recuperou, está aí firme e forte, que foi a Covid-19. Você já deve ter falado muito sobre isso, já está recuperado aí há cerca de 2 meses. Claro que é uma recuperação, eu acredito, gradual, né? Que você, não sei se ainda tem algum resquício ou não, mas conta para nós aí sobre tudo que tu passou em relação à Covid-19 para o ouvinte aqui da região que não sabe, nesse começo de 2021. Não, vamos falar sim, sempre um prazer poder falar sobre a vida, né? Eu acho que isso também é muito importante. Tive um momento muito difícil, onde eu acabei me descuidando na questão de ir ao médico. Tive durante 4 dias com febre muito alta, com dor na minha garganta, onde me passou desapercebido, né? Essa questão, porque eu tive sempre muito problema de garganta. E aí eu ia ao médico sempre e tomava amoxicilina, né? Tomava um Bezetacil e automaticamente passava. E eu estava em reunião, estava em Rio Grande, quando o meu quadro começou a gravar. Eu já viajei para Rio Grande já no mal-estar, não muito bem, com dor na garganta, levei alguns remédios para mim poder tomar. E eu acabei não me dando por conta que aquilo ali poderia ser um sintoma da Covid. Bom, passei os 4 dias em reunião lá no clube, chegava sempre à noite, a febre aumentava, passava a noite, chegava pelo dia, pela manhã, acabava estando um pouco melhor, né? A partir das 14, 15 horas, novamente voltava muito forte essa questão da febre. Foi quando eu retornei para Cachoeirinha, na quarta-feira do dia 17 de fevereiro. Fui direto para o hospital para mim poder ter um hospital de campanha, para mim poder fazer uma avaliação aqui em Cachoeirinha. Quando eu cheguei no hospital, eu já não saí mais. Fiz a avaliação, já fiquei. Os médicos pediram para mim ficar em observação, porque eu não conseguia respirar direito. A minha respiração e a minha febre estavam muito alta. A minha respiração ela estava muito ofegante e a minha febre muito alta. De quarta para quinta-feira eu fiquei no hospital, dormi, acabei acordando assim, bem.
Mas a partir das 15 horas da quinta-feira, do dia 18, eu comecei a ficar mal, comecei a respirar novamente, muita dor nas minhas costas, a febre voltou, eu tinha muito frio, sintomas da febre. Foi quando às 19 horas, mais ou menos, eu não aguentava mais respirar direito e eu pedi para o enfermeiro que eu não estava aguentando mais. E aí foi as últimas palavras que eu acabei falando. Naquela quinta-feira, mesma noite, eles me entubaram, chamaram a família, disseram que eu estava com risco de vida, que eu precisava de uma UTI. Quando, né, eu sempre agradeço a Deus pela vida dessas pessoas e vou sempre exaltar, assim, o presidente do São Paulo, o David Pereira, o presidente do São José, o Júlio Machado, né, junto com o Milton, professor Francisco Noveleto, amigos meus, quiseram pagar uma clínica particular para que eu pudesse ir. Na época as clínicas estavam todas elas super lotadas, foi um momento muito de fé mesmo. Até que na sexta-feira eu ainda permanecia entubado, já em coma, dentro do hospital de campanha de Cachoeirinha. O pessoal da Secretaria de Saúde de Cachoeirinha conseguiu um hospital em Caxias do Sul, hospital geral em Caxias do Sul, aonde eu fui transferido sexta-feira às 2 horas. Mas até então eu já não estava vendo nada, estava em coma, não respondia nada. Os médicos ligaram para a família no domingo para te ver. Eu cheguei na sexta-feira de madrugada, passou o sábado todo sem a família ter notícias. No domingo a família foi ter notícias e os médicos começaram a preparar a família porque eu não estava respondendo às medicações e que realmente poderia eu vir a óbito naquelas horas ali, naqueles momentos, porque o meu estado realmente era um estado grave. Bom, o que aconteceu dentro disso? Eu acabei melhorando, os médicos usaram esse termo, né? Se vocês acreditam em Deus e acreditam no milagre, vocês possam começar a mandar energia positiva, porque vai ser só um milagre para salvar a vida dele. E eu acredito muito em Deus, em todas as linhas de religiões, e eu agradeço a todos, né? Por isso, para te ter uma ideia, lá em Rio Grande, todas as pessoas, né, umbandista, candomblé, espiritista, cristão, a igreja católica, todos eles entraram numa corrente muito positiva, não só lá, né, mas eu falo lá porque eu tive a oportunidade de pessoas me mandarem muitas mensagens dessas linhas, né, mandando energia positiva, e graças a Deus aí nós conseguimos tendo melhoras e começamos gradativamente a responder às medicações. No 10º dia tentaram tirar a sedação, né? E eu me agitei demais, os médicos falaram que eu me agitei demais, eles tiveram que aumentar de novo. E aí no 13º dia eu acabei acordando sem ter noção de onde eu estava. Eu tirei o tubo de oxigênio. Quando eu tirei o tubo de oxigênio, deu uma correria dentro do hospital, porque tu imagina, o cara tá no coma, e aí tirar um tubo de oxigênio, né? Poderia ter morrido ali naquele momento, mas eu tava me sentindo bem, eu tava só com dor na garganta por causa do tubo de oxigênio. Eles me colocaram máscara, me amarraram por 3 horas, eu queria pular, né, da cama de hospital, me agitei demais, mas quando eu me acalmei, pedi água para a doutora, né, porque eu pedia para que a minha família estivesse ali, para que a minha família me tirasse dali, e aí a doutora e o doutor, quando eu me acalmei, que eles vieram me dar água, eles falaram: cara, tu pegou o Covid, tu tá em Caxias do Sul, tu estava em coma durante 13 dias, nós estamos surpreendidos porque tu tirou esse tubo aí de oxigênio, então tu tem que ter calma, cara, tu tem que ter tranquilidade. E aí eu comecei a analisar a gravidade que foi. Eu perdi 15 quilos, né, dentro desse processo todo.
não conseguia, as enfermeiras tinham que me tratar, eu não conseguia levantar minha perna direito. Bom, saí, recebi alta da UTI, isso foi no domingo, quando foi no 13º dia, quando eu me acordei. Segunda-feira eu passei a segunda toda ali dentro da UTI. Na terça-feira eu recebi alta do quarto e quarta-feira estava no quarto e recebi alta do hospital. Para mim foi uma grande vitória, né, por estar respirando, porque eu sabia que as outras coisas a gente conseguia recuperar. A vida tu não consegue recuperar. E aí fui trabalhar a parte motora, consegui trabalhar a parte motora, consegui fazer fisioterapias né, na parte respiratória, as fisioterapias da parte muscular, e graças a Deus, Deus foi tão maravilhoso e tão generoso que não me deixou sequelas nenhuma pelo fato do Covid, por fato desse momento. Eu sou muito grato a Deus, sou muito grato às pessoas, sou muito grato a vocês que oraram, muito grato a vocês que levantaram uma energia positiva para que eu pudesse hoje novamente estar aqui e falando da vida, falando do futebol, falando de Deus, falando do quão é importante. A vida nos traz uma grande dificuldade muito grande, o dia a dia, para que a gente tenha amadurecimento. Mas ela é valorosa, a vida é uma só, e nos fez mudar muitas coisas que nós pensávamos, muitos conceitos que nós tínhamos, muitas reclamações que nós tínhamos. Isso mudou pelo fato de que nós estarmos respirando, e isso é muito importante. Então eu sou muito grato a Deus por Deus ter me dado essa nova oportunidade de vida. Você é um herói, sem dúvida nenhuma, assim como as tantas milhões de pessoas que passaram pela Covid, algumas mais fortes, outras mais leves, sem grandes sintomas. Infelizmente, aí tivemos quase 500 mil de pessoas perdendo a vida, porém, as vacinas estão chegando. Mais de 50 milhões de brasileiros vacinados. Se Deus quiser, até o final do ano, todo mundo vai estar. E essa pandemia vai chegar ao final. E que bom que a gente pode conversar aqui. Estamos conversando com China Balbino, técnico de futebol, grande figura de história no nosso interior do estado. China, vamos falar um pouco de futebol aí, de forma de jogo. Como você gosta de trabalhar uma equipe de futebol? Você se adequa ao que tem a equipe, ao que o elenco oferece, ou você é dos profissionais que tem a forma de jogo definida e é aquele ponto? A gente está numa semana muito polêmica. Esse estilo de jogo que o treinador coloca, independente dos jogadores que tem tido muita polêmica, em especial no internacional, com as questões aí do Miguel Ramírez, de eliminações. Como é que você vê o trabalho de um treinador de futebol dentro de um time? Qual é o papel dele? Bom, sobre a questão do meu estilo de trabalho, eu, graças a Deus, em todas as equipes que eu passei, eu tive a oportunidade de montar o meu grupo, de montar a forma de atletas, de características dentro de uma receita de trabalho que eu queria implantar dentro do clube. Só que também entendendo sempre a característica da região e do clube que eu estou. Sempre entendendo a filosofia de trabalho deles, sempre entendendo a história e a tradição, certo? Então, assim, procurando sempre as minhas ideias de uma equipe, sempre de uma identidade, de ter uma identidade, né, de o torcedor, a imprensa, das famílias, dos jogadores, quando entrarem em campo, saber, ó, a equipe que o China Balbino está dirigindo, ela é uma equipe que ela tem essas características. Isso é a nossa identidade. Então eu gosto sim de trabalhar. É óbvio que quando tu chega numa equipe, aí também tive a oportunidade de chegar no São José, com uma equipe que não fui eu que montei, tu tem que usar muito de estratégias, tu não tem ideias para colocar.
tu não tem conceitos para implementar com os atletas, mas tu tem que ter uma estratégia imediata, porque quando tu é contratado, principalmente quando o trabalho ele já está andando, tu tem que ser imediato, tu tem que trazer resultados imediatos, então tu tem que ter estratégias para aquilo ali aconteça com o grupo que tu tem, com o material que tu tem. Mas eu sou muito a favor, cara, de tu conseguir realmente montar o meu estilo de jogo. Sempre foi um estilo de jogo muito aguerrido. Óbvio que se eu falar contigo aqui de posse de bola, né, de trabalhos de posse de bola, todo treinador ele quer ter a posse, porque a partir do momento que tu tem a bola, tu tá no controle do jogo, certo? Mas também de ter a posse de bola com definição, de tu chegar no gol adversário, de tu saber, de tu ter movimentações, de tu ter conceitos para que tu consiga trabalhar, para que realmente essa posse de bola seja estrategicamente para tu chegar no gol, porque é o que a gente trabalha. A gente trabalha para que a gente consiga fazer o gol, para que consiga vir esse resultado. Então, preservo muito por esse estilo, certo, de conseguir formar o grupo, de conseguir trazer dentro do grupo característica e sim entender e estudar a característica de cada equipe, de cada agremiação que tu defende, para que tu consiga ter o teu sucesso. E dentro de forma de jogo, de comando técnico, a gente discute muito a questão do técnico estrangeiro. Como você vê isso? Você acha legal, saudável esse intercâmbio de profissionais, de poder aí trocar de países, cada país ter técnico de várias culturas, várias nacionalidades? Você acha que cada um deveria ficar no seu país? Ou você acha que depende muito do profissional? O que a gente não pode é ser rigoroso, de achar que um técnico de fora é bom ou que só um técnico nacional serve? Não, eu acho que a troca de experiência sempre é muito importante. Tanto o estrangeiro vindo para o Brasil, como nós indo para outros países. Mas eu volto a frisar, tu tem que entender, e é isso que é importante, uma cultura, como tu vai trabalhar num país que fala inglês, né, num país que fala espanhol, se tu não tiver a dinâmica, porque eu sempre digo uma coisa, quem comanda, quem comanda tudo é o vestiário, é do vestiário que se sai tudo. Então, assim, o próprio professor, o Filipão, o Felipe Scolari, ele deu uma entrevista que a maior dificuldade dele, quando estava no Chelsea, foi a língua de não conseguir transmitir, porque o intérprete, ele não vai transmitir com a mesma emoção, com a mesma dinâmica, com a mesma afetividade, a palavra que tu vai usar no momento de uma palestra, no momento de tu corrigir um atleta, no momento de tu realmente dar uma orientação, entendeu? Então, assim, eu vejo que essa troca de experiência ela é muito importante. Eu acredito muito nisso, enriquecimentos de conhecimentos, mas realmente tu tem que saber no local as oportunidades que tu tem e no local aonde tu vai trabalhar, e tu conhecer cada história de cada clube que tu está dirigindo. Então eu acho que isso é muito importante. Eu não vejo problema nenhum de treinadores estrangeiros virem para o Brasil fazer o seu trabalho e treinadores brasileiros saírem, né, para fazer os seus trabalhos fora do país, tendo sim a qualificação necessária para poder fazer esse trabalho. E você nas horas vagas, Tina? Você é aquele profissional que tenta desligar um pouco do futebol? Ou, ou você é de acompanhar tudo, futebol europeu, brasileiro, ver programas, jornais, notícias? Como é esse dia a dia de um técnico fora das quatro linhas? Nós estamos sempre a todo momento falando de futebol, a todo momento atento, né? Mas uma coisa que foi muito importante depois que aconteceu essa questão aí, que nós tivemos esse período desse momento difícil do Covid, a organização
do nosso dia. Nós temos 24 horas, né, no dia. Então nós temos o período que a gente vai descansar, o período que nós temos que ter o período familiar, nós temos que ter um período que a gente vai estudar, o período que a gente vai trabalhar, entendeu? Então, tu conseguir, né, tu cuidar da tua saúde, porque isso é muito importante. Tu conseguir te organizar dentro dessas horas que tu tem de descanso, essas horas que tu tem para trabalhar, essa hora que tu tem para aprender, essa hora que tu tem para cuidar do teu lazer e cuidar de ti mesmo. Então, assim, eu procurei, a gente procura realmente estar nos momentos que tem que trabalhar, se entregar ali totalmente, estar bem concentrado para aquele momento. No momento que nós temos do lazer, de poder realmente fazer parte daquilo ali, se desligar do momento que tu tá numa pressão, porque o trabalho no futebol, o trabalho na vida, ele é uma pressão constante. Então, eu, depois que tudo isso aconteceu, eu tinha uma vida muito desregrada, tanto que eu tive um problema de oscilação de pressão na hora do Covid, porque eu sempre fui um profissional que sempre quis ser o mais perfeito possível. Então, tu acaba trabalhando, tu acaba elevando o teu nível de concentração muito alto, o teu estresse fica muito alto e tu acaba muitas vezes deixando de regularizar outras também prioridades na tua vida que fazem parte. Então eu sou um treinador que hoje nesse período assim, que nós também não estamos em competição ainda, né, procuro dividir as minhas horas aí com uma qualidade de vida, aquilo que eu penso que seja bom para mim. Então eu procuro dividir muito bem esses dias para que eu consiga aprender durante o dia, para que eu consiga ter o meu lazer com a minha família, a ter as minhas responsabilidades com a minha saúde e sim as minhas responsabilidades com o meu trabalho. Outra questão que eu quero fazer para ti, China, é como que, na sua opinião, os profissionais de futebol devem se portar em questões externas ao jogo? Como, por exemplo, no último final de semana, nos últimos dias, se criou muita expectativa sobre a postura que a seleção brasileira teria em relação à Copa América no Brasil. Aproveito para que você dê a sua opinião, quero saber, a gente quer saber o que você pensa sobre a realização do torneio que começa neste final de semana, sua relevância e o fato dele estar ocorrendo no Brasil, mas sobre profissional se manifestar. O pessoal da seleção prometeu falar e quando chegou a hora não falou. Como você vê toda essa questão? É um assunto muito delicado falar sobre essa questão. Eu creio que tu imagina a pressão que não deve ser para o treinador da seleção brasileira, e principalmente para as pessoas que estão trabalhando. Eu acho que o esporte ele é influenciador, realmente. Com certeza, o esporte influencia em muito. Acho que a gente tem que sempre influenciar para o lado bom. O esporte precisa fazer isso e é por isso que nós temos que nos manifestar sempre em assuntos realmente porque nós também somos seres humanos, somos cidadãos. Vejo que, como tu frisaste ali sobre o Tite não se pronunciar, aqui não é uma defesa ao professor Tite, mas sim uma questão que existe órgãos maiores, né? Existe o presidente da Federação Brasileira, por mais que esteja passando isso, mas a Federação Brasileira que responde pelo futebol no Brasil. Nós temos órgãos maiores como o presidente, como autoridades maiores. Então, assim, eu, no meu modo de ver, nós estamos atravessando um momento muito difícil para ter trazido essa competição para dentro do nosso país. Nós somos uma nação onde acabou nós tendo todas as fronteiras para nós fechadas. Se nós for viajar para outros países, Portugal, Espanha, o brasileiro não consegue entrar lá dentro, certo? Mas a nossa fronteira ela está aberta.
Então, assim, apesar de o futebol ter todos os cuidados possíveis, né, de ter todo as questões de exames e tudo mais, acho que o Tite não se pronunciou e nem a comissão técnica se pronunciaram e nem os atletas naquele momento, porque realmente estavam focados nesses dois jogos e tem autoridades maiores para poder falar sobre isso. Infelizmente, essas conduções aí estão na mão do poder e eles acabam conduzindo de uma maneira que nós também, como seres humanos e cidadãos, muitas vezes temos que acatar isso, né? Bom, e o futebol em relação a equipes, clubes de futebol, Brasileirão, campeonato que recém começou, como você vê os favoritos, a participação dos gaúchos? E estendo essa pergunta também para a Série B, C, D, que tem gaúchos aí representando, Brasil na B, Ipiranga na C, os gaúchos da Série D. Como você tem acompanhado aí o futebol gaúcho? Além, é claro, das divisões nacionais, a divisão de acesso, que vai rolar no segundo semestre, terceira divisão. Você acha que o futebol gaúcho está num bom momento? Bom, falando sobre o futebol gaúcho, né? Eu torço muito pelos clubes que estão nas divisões Série D e Série C e Série B de brasileiro a cada momento para nós qualificarmos cada vez mais o nosso futebol, né? Se tu for analisar aí, dentro dos 12 clubes aí, se eu não me engano, da Série A, nós temos aí Caxias que está na Série D, nós temos hoje o Aimoré que está na Série D do Brasileiro, nós temos o Esportivo que está na Série D do Brasileiro, aí já são o Esportivo recém teve um descenso, né, mas estava na divisão especial do campeonato. Nós temos aí o São José e o Ipiranga, que estão na Série C, já são 5. Nós temos Grêmio Internacional, Brasil de Pelotas na Série B, Grêmio Internacional na Série A e Juventude na Série A. Então, dos 10 nós estamos na divisão especial. E isso é muito importante porque qualifica o futebol do teu estado, né? Vejo que a cada conquista nossa, nós vamos evoluindo, e aí sim eu vejo os clubes aí querendo disputar uma Copa Federação Gaúcha pelo fato de ter uma Copa do Brasil, apesar da receita, mas é uma divisão nacional, clubes querendo a Série D do brasileiro para buscar. Então eu vejo sim o futebol, apesar de toda essa questão que aconteceu, eu vejo sim o futebol gaúcho numa evolução muito grande, porque hoje os clubes estão querendo disputar as divisões nacionais, e isso é fantástico, isso é muito importante, tu entendeu? Quanto à questão do campeonato brasileiro, eu vejo assim equipes que têm a longo prazo, né, de trabalho, são equipes que realmente estão conquistando seus títulos, estão conquistando, que tem as suas estabilidades. Tu vê, o Flamengo é uma equipe que trocou muito pouco, né? Trocou muito pouco a questão do seu vestiário. É uma equipe que vem ganhando títulos. O Palmeiras é uma equipe que trocou muito pouco dentro do seu vestiário. E trocar do vestiário, que eu quero dizer, é a continuidade de trabalho, de acreditar. Óbvio que o Palmeiras teve uma troca ali de treinadores, alguns treinadores, mas o seu vestiário permaneceu. E teve os seus resultados, campeão da Libertadores aí até pouco tempo atrás, chegou nas competições que está disputando. Então eu vejo aí Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro é uma equipe que vem também numa crescente aí muito grande, né? Vejo o São Paulo hoje também com um crescimento muito grande. Então, assim, vejo o futebol brasileiro numa evolução muito legal, certo? E tanto o futebol brasileiro como o futebol gaúcho, se eu não me engano, hoje o futebol gaúcho é o segundo melhor do Brasil em termos de venda, de pay-per-view e tudo mais. Então, fico muito feliz por estar participando. A divisão de acesso começa agora também, aí dia 15 de agosto. Vejo aí as equipes procurando se qualificar cada vez mais nos seus comandos, se estruturar para que possam estar numa Série E. Isso é evolução de trabalho. Então, eu vejo uma evolução muito grande dentro do nosso futebol. Óbvio que a gente fala sobre evolução. Sabemos de todas as dificuldades de receitas, de calendários, mas
me sinto muito feliz em fazer parte dessa safra e dessa história do futebol gaúcho. Bom, e para finalizar, China, fala um pouco de ti, tuas metas, teus projetos. Você ainda é muito novo, 41 anos. O que projeta aí para a sequência da carreira? Bom, realizar meus sonhos, né? Hoje estou no Esporte Clube São Paulo, muito feliz trabalhando ali, onde me deu uma grande oportunidade de trabalho, onde vivencio um clube de futebol assim com grandes emoções e uma paixão muito forte do torcedor, dos conselheiros e toda a direção. Tenho sonho sim de chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro, tenho sonhos de poder um dia defender as cores da seleção brasileira, do nosso país. Isso é um sonho desde pequeno. Óbvio que temos uma trajetória e um caminho muito longo a percorrer, mas eu creio que se Deus deu essa segunda oportunidade de vida, se Deus deu a vida novamente, é porque nós temos condições de fazer isso. Óbvio que o mercado é muito competitivo, cada dia tu tem que fazer algo diferente, mas eu tenho traçado essas metas de poder passo a passo conhecer principalmente todas as divisões. Já conheço a Série D do Brasileiro, já conheço a Série C do Brasileiro. Quem sabe Deus proporciona aí a Série B do Brasileiro aí próximo, e aí sim a Série A, e aí poder chegar numa seleção brasileira e aí poder dizer que realmente tive a participação de todas as divisões do campeonato brasileiro, conheci todas as dificuldades e também os pontos fortes, os pontos fracos aí das divisões, e quem sabe aí sim um dia poder ser referência na seleção brasileira também, que a gente espera mais. Em todos os lugares que passar, procurar deixar um legado positivo, e é isso que o China Balbino projeta a todo momento e a todo trabalho que é solicitado. Muito bem, queremos muito agradecer a tua participação aqui no programa. Grande história de vida, carreira profissional também muito legal, recém começando a de treinador. Muita coisa boa vai vir pela frente. Abração, sucesso e até uma próxima. Eu que agradeço vocês por esse momento de podermos falar um pouco de futebol, falar um pouco da vida. Agradeço a Deus aí pela vida de vocês, agradeço a Deus também por cada um que naquele momento difícil pôde mandar energia positiva. E muito obrigado pela participação, pelo carinho de vocês. E esperamos aí que todos nós possamos ter uma trajetória sempre vitoriosa dentro dos nossos objetivos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu que agradeço vocês por esse momento de podermos falar um pouco de futebol, falar um pouco da vida. Agradeço a Deus aí pela vida de vocês, agradeço a Deus também por cada um que naquele momento difícil pôde mandar energia positiva. E muito obrigado pela participação, pelo carinho de vocês. E esperamos aí que todos nós possamos ter uma trajetória sempre vitoriosa dentro dos nossos objetivos. Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito bem, gente. Este foi China Balbino, técnico de futebol, grande entrevista aqui no programa de Carrinho.